Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Conexão Enneagrama, transformando mente, corpo e coração, com a professora Yara Cunha, especialista em Enneagrama, mestra nas novas constelações. Ai, ai. Ai, ai. Bom dia. Bom dia! Essa luz aqui que acende, olha, eu tô ficando famosa por conta do meu batom, tá? Queria dizer. Meu batom rendeu. Todo mundo perguntando que batom é. Bom dia, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Yara Cunha, professora de Enneagrama, psicanalista. Sou mestra nas novas constelações. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante aqui sobre espiritualidade. E se eu fosse você, eu me ouvia. Claro que quando a gente tem, né? Eu tenho uma caminhada muito grande em relação a desenvolvimento pessoal, já são quase 25 anos. E a gente aprende muito sobre essa caminhada e sobre essa jornada com as nossas próprias experiências. E eu acho muito legal trazer para vocês o que eu estou vivendo e tudo aquilo que acontece comigo do ponto de vista espiritual e psicológico, porque eu acho que pode ajudar as pessoas. E também para dizer que aqui a gente, né, a gente é normal, a gente é comum, como todos vocês. A única coisa é que eu estudei um pouco mais para tudo isso que eu falo aqui. E falar do Enneagrama é falar de um caminho psicoespiritual. E hoje eu vou entrar um pouco e vou detalhar por que um caminho psicoespiritual. No que ele ajuda a gente? Por que eu não posso fazer um caminho somente espiritual ou somente um caminho psicológico? Então, a gente vai começar aqui do começo. E tudo aquilo que eu acredito, é óbvio que aqui vão ter... Não existe nenhum contexto aqui no que eu vou falar religioso, tá? Existe um contexto que é um contexto espiritualista. Quando nós falamos da nossa jornada espiritual, da nossa jornada de alma. E essa jornada aqui, neste lugar, ela tem situações que acontecem, você vai passar por diversos momentos da sua vida, bons e não bons, né? Então, a gente vai adquirindo uma bagagem. E essa bagagem é uma bagagem que tem a ver com o nosso espírito, é uma bagagem que tem a ver com a nossa alma. Então, essa bagagem ela é reencarnacional, né? Eu acredito em outras vidas. Eu acho que a gente vem aqui aprender coisas e a gente vem aqui, meu povo querido que está chegando aí no Instagram também, a gente vem aqui e sempre nós estamos a serviço do equilíbrio. Então, como consteladora, ou como espiritualista, ou como professora de Enneagrama, ou como psicanalista, a regra é a mesma. Tudo obedece a um grande equilíbrio de compensação. Tudo obedece a um grande equilíbrio do dar e do receber. Então, hoje eu vou falar aqui de uma forma um pouco diferente, mas que tem absolutamente tudo a ver com as constelações e tem a ver com o nosso nível de consciência. Quando nós falamos, por exemplo, da espiritualidade, a gente entende que nós somos energia, né? Nós somos energia em movimento. E eu tenho falado muito sobre, né? Eu gravei um Reels agora falando sobre a qualidade do nosso pensamento, a qualidade da nossa emoção e a qualidade daquilo que a gente faz. Porque tudo isto, do ponto de vista espiritual, é plasmado no nosso campo energético. E tudo isso que é plasmado no nosso campo energético exerce uma lei de emanação de energia. E a energia que eu emano é a energia que eu atraio. Então, a gente tem aqueles momentos na vida que a gente tem angústia, que a gente sente mais peso ou menos peso. E tudo isso faz parte aqui daquilo que a gente está emanando e daquilo que a gente está recebendo.
Ok, vamos começar aqui do começo, né? A gente entende, para todo mundo que segue um caminho psicoespiritual, a gente entende que a morte não é o fim de nada. Muito pelo contrário, a morte apenas é a morte desta jornada aqui, desta vida aqui, para que a gente possa, né, ter uma experiência numa outra dimensão. Então a gente diz aquele termo, né? A gente, do ponto de vista religioso ou sei lá, da espiritualidade de Allan Kardec, por exemplo, que é alguém que eu acho extremamente inteligente, que eu admiro bastante. Allan Kardec fala que a gente desencarna, né? Assim como o Divaldo também, eles vão dizer que a gente desencarna. Beleza, esse desencarnar, né, é um desdobramento no plano astral, é um desdobramento no plano espiritual. Muito legal. E o que define esse desdobramento no plano espiritual? Vai ser a qualidade da vida que a gente viveu aqui. Esse é o ponto. Então, isso vai ser sempre condizente com aquilo, tudo que a gente aprendeu de conteúdo aqui nessa vida. Então, não tem milagre, né? Se você viveu bem, você já sabe disso, né? Não preciso repetir. Você não vai levar seu dinheiro, seu carrão, a tua casa, nada disso. Você vai, né, para este novo lugar, para esta nova dimensão, a partir da experiência que você teve aqui. Então, a herança, né, o legado, não vão ser as coisas concretas, a tua casa, tudo aquilo que você... Nada disso vai ser levado como bagagem espiritual. Não vai, simplesmente não vai. Então, se a gente é imortal, né? Se nós somos seres imortais, somos espírito, que é isso que eu acredito, e acho que muitos aí de vocês também, me perdoem se em algum momento a nomenclatura pode ser diferente, mas a gente fala diferente para chegar num mesmo lugar, né? Tem uma validade aqui nesse lugar que a gente veio. Quando terminou essa validade, a gente vai para um outro lugar e a gente vai ter outras companhias. É assim que funciona. Beleza, então, esse é um capítulo extremamente importante. Bom dia para quem está chegando aí. Para quem está chegando, porque, né, a gente vai levar para todo mundo aqui na Terra tudo aquilo que a gente pensa, a maneira como a gente é, a forma como a gente age. Então, Yara, não é assim, ó, aqui nesse lugar todo mundo é bonzinho, todo mundo tem boa intenção, todo mundo é legal. Não. Gente, não é assim. É diferente. A gente vai ter, do ponto de vista da psicologia, diversos níveis de consciência. A gente vai ter, do ponto de vista espiritual, tudo aquilo que é o resgate de coisas e de tudo aquilo que a gente plasmou e deixou plasmado lá em outra vida. É simples assim. Algumas pessoas já têm algum acesso a tudo que aconteceu nas suas outras experiências, outras não. Então, muitas das coisas que acontecem aqui nesta vida, e a gente vai entender que isso tem a ver com equilíbrio, sempre com equilíbrio. A gente fala nas constelações do equilíbrio do dar e do receber, né? A gente fala do ponto de vista espiritual, a gente fala dos resgates kármicos. Então fica mais fácil a gente entender algumas coisas da nossa vida, sem culpa, mas vivendo isso de uma maneira muito mais tranquila, né? Tem eu gosto muito de uma história, né? E que eu vou contar daqui a pouco. Porque da mesma maneira como a gente vive aqui, a gente tem diferentes níveis de consciência, do ponto de vista espiritual, isso também existe. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós somos acompanhados aqui por espíritos? Sim, somos. Espíritos mais desenvolvidos e espíritos menos desenvolvidos. Às vezes, muitos. E eu vou dizer aqui um pouquinho mais para frente, eu sou Yara Cunha. Esse programa está sendo transmitido também pelo Instagram Conexão Enneagrama, né? Para quem ainda não me segue, segue lá. Nós somos aqui acompanhados por espíritos de diversos níveis de bem e de mal.
E isso vem lá desde Jesus Cristo, desde o Evangelho. E eu vou dizer um pouquinho mais para frente como é que a gente faz, né? Para poder estar bem acompanhado. Aí a gente entra nesta ligação entre o que é psicológico e a ligação, a conexão com o que é espiritual. Não dá só para eu ficar no espiritual, tal, né, sei lá, tenho mediunidade, e não olhar para a parte comportamental e para tudo aquilo que você está emanando para o mundo. Isso é um efeito bumerangue. Manja o bumerangue? O que eu mando lá, volta aqui para mim. E muitas vezes, né, a gente vai ver pessoas que supostamente estão num nível de espiritualidade supostamente muito alto, mas que ainda estão emanando muita raiva para o mundo, ou muito medo, ou muita tristeza, que podem inclusive estar doentes, ter transtornos, né? A gente fala, por exemplo, do ponto de vista... Joana de Ângeles, quando ela falava, né, através de Divaldo Franco, ela falava que a depressão, do ponto de vista espiritual, tem a ver com questões kármicas, tem a ver com questões que a gente fez lá atrás. E, de novo, vamos entrar no assentimento das constelações, que é dizer sim a tudo como é. Por quê? Porque o pensamento, né, ele tem força e ele tem direção. E é assim que a gente vai trabalhar aqui nesse lugar. Tem uma passagem muito importante de Jesus, que eu acho bem legal, né? Que Jesus está num lugarejo, tá? E aí alguém fala para ele, olha, né? Seus apóstolos falam para ele, tem uma pessoa lá que está supostamente endemoniada, e aí Jesus vai falar com essa pessoa, né? Que o lugarejo lá, os apóstolos, os moradores indicam. E ele pergunta o nome da pessoa. Ele fala, qual é o teu nome? Né? E essa resposta que é eternizada é assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, a gente tem aqui uma boa referência de o que nos acompanha, de legal e de não legal. E de como isto influencia a nossa vida. O que é importante dizer, né? Quando você vai lá na casa espírita, quando você vai receber psicografias, né? Quando você vai pedir lá uma orientação, é muito importante isso. Os espíritos que são os espíritos de alta frequência, os espíritos mais desenvolvidos, eles já têm uma maneira de falar que é diferente. Né? Quando você vai pedir lá uma orientação porque você está precisando, eles já têm um padrão que eles não vão impor nada para você. Eles vão te dar um caminho, eles vão te dizer, olha, faça o que é possível para você, presta atenção nisso aqui ou naquilo, mas eles não vão ser impositivos, eles não vão ficar com raiva se você não faz. Se você não consegue fazer determinada coisa ou orientação que foi dada a você, ele vai falar ok, e ele se retira. Ele não vai ter essa experiência de, eu quero vingança, porque a pessoa lá não fez aquilo que o espírito falou. Então, a gente começa a entender por que quando a gente eles vão ajudar a gente na intuição, né? Vão ajudar a gente a intuir o nosso caminho, mas não necessariamente eles vão ser taxativos com você. E aí a gente compreende o que são espíritos que já operam numa alta frequência e outros que não, tá? Eu gosto muito de uma história do Divaldo Franco, que é contada no filme dele, né? Divaldo Franco era alguém que tinha uma espiritualidade muito sensível, era alguém que tinha uma mediunidade muito forte, e ele era acompanhado de um espírito obsessor, né? E ele, à medida em que o filme passa, enfim, na vida dele, ele consegue aprender a lidar com esse espírito obsessor. E, gente, isso tem a ver com outras vidas? Claro que sim, óbvio que sim. E um belo dia, né, o Divaldo, ele tinha uma casa que acolhia crianças, né, crianças abandonadas, e um belo dia deixam lá na casa dele uma menina. E a casa dele já estava muito cheia, a casa dele já não cabia mais criança, não tinha mais como acolher crianças.
E ele fala, e aí o pessoal fala assim, então, chegou uma menina aí, deixaram uma menina aí, olha, assim, a gente não tem mais condição de acolher essa criança, está muito cheia a casa, né? E pela palavra de quem estava ali, era uma criança, a palavra que eles qualificam lá no livro, era uma criança muito feinha, né? E aí eles falam, para onde nós vamos encaminhar essa criança e tudo mais? E aí Edivaldo fala assim, a gente não vai encaminhar para lugar nenhum, eu vou adotar essa criança. E ele adotou, né? E o que acontece no momento em que ele adota essa criança? O obsessor, é tão bonita essa história, né? O obsessor aparece para ele muito emocionado, já vibrando numa outra energia, chora até e fala para ele, essa criança que você adotou, ela foi a minha mãe numa outra vida. E eu sou muito grato a você. E eu não posso mais interferir na sua vida desta maneira. E aí o obsessor, né, essa relação se cura. Tudo tem um porquê. Tudo na nossa vida existe de um ponto de vista muito maior do que aquele que sequer a gente pode imaginar ou ter a visão. Como eu falei, algumas pessoas têm alguns acessos para conhecer tudo aquilo que elas viveram em outras vidas. Outras não, né? Outras uma parte, que é o meu caso. Então, tem muitas coisas que a gente entende, que a gente aprende a sentir e que a gente aprende a aceitar. Por isso as vidas são diferentes, porque a tua jornada é uma jornada de alma, é uma jornada espiritual, né? Então, a influência, né, de tudo que a gente recebe aqui, neste lugar chamado Terra, é uma influência muito grande. E ainda assim é muito maior. A gente tá, né? A gente aqui está sujeito a cometer falhas, a cometer erros, a gente está aprendendo, né? A gente está, então, a maioria de nós, encarnados ou desencarnados, a gente tem uma faixa vibracional para isso. Então, a lógica, né, desse tema de obsessão é importante isso. Ela vale para quem está aqui encarnado e para quem está desencarnado. Ela vai ser a mesma lógica em relação a quem se aproxima e em relação àquilo que são os procedimentos que a gente veio aqui neste lugar viver, experienciar. A aproximação de espíritos tem a ver com a nossa conduta moral e ética? Tem, gente. Não tem como. Por mais que a gente possa errar e possa ir por caminhos, né, não muito bons, tem a ver. Então pensa assim, ó, aqui nessa vida, você faz distinção de algumas pessoas, você procura aquelas pessoas que são legais, aquelas pessoas que você pode confiar, você procura aquelas pessoas que são as pessoas que assim, que podem te ajudar, né, que podem te ajudar nas tuas particularidades? Claro que sim. Né? E do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. A gente vai agir desta mesma maneira. Quanto mais eu ajo legal, quanto mais eu entendo, né, a minha caminhada psicoespiritual, muito mais eu consigo estar bem, curar esses karmas. E quando eu for embora daqui, eu ir embora num nível energético muito melhor. E Jesus fala muito, né, aquela frase também histórica, que todo mundo fala, que é uma das vertentes aí que podem te trazer cura, que é assim, orai e vigiai. Não é isso, gente? Não tem a história do orai e vigiai? Pois é. Orai é a força da oração, é a força da conexão, é a força de tudo aquilo que nos conecta a algo maior, é a força da nossa fé e da nossa esperança. E o vigiai, presta atenção que eu vou te dar uma notícia. Não é vigiai o outro, é vigiai a você mesmo. É vigiai os teus pensamentos, é vigiai as tuas emoções, é vigiai as tuas ações. É semear, adubar os teus pensamentos, porque aí vai nascer uma planta muito linda dentro do teu coração chamada amor.
E quando a gente fala do ponto de vista do Eneagrama, vai começar a semana do Eneagrama, semana que vem, a gente fala sobre as nossas paixões, que no Eneagrama não são legais não, tá? A gente fala dos vícios emocionais. Curar a nossa vaidade, curar o nosso orgulho, curar o nosso medo, curar a nossa avareza, curar a nossa inveja, curar a nossa luxúria, a nossa intensidade, curar nosso orgulho, curar a nossa ira, curar a nossa preguiça. Tem a ver com conseguir operar num nível de consciência melhor e plasmar ao meu redor energias de luz e de amor? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Daí a importância de um trabalho psicoespiritual. O Eneagrama fala sobre o nosso estado de ego, que é tudo isso aqui que a gente começou a viver nesta vida, está aqui vivendo nesta vida, e o Eneagrama fala da nossa parte espiritual. Mas ninguém explica muito como é que essas duas partes elas se unem. Yara, eu tenho aqui o ego, né, aquilo que eu não sou, e tenho a essência, e tenho aquilo que é o que eu sou de melhor, a minha virtude, o meu melhor estado. Mas ninguém fala muito em como é que esses dois caminhos, eles se juntam, como é que eles se encontram, como é que a gente faz. Porque aparentemente isso está dissociado, está dentro de nós. Mas qual é o caminho para eu sair aqui do meu ego e entrar aqui neste lugar? Onde eu vou ter melhores companhias. Né? Então, e não vou ter essa questão relacionada aos obsessores, né? E vou diminuir, vou trabalhar em relação a isso, e vou conseguir, inclusive, né, entrar em campos mórficos de energia ancestral que são muito mais saudáveis, que são muito mais curadores. É desta maneira. É trabalhando tudo aquilo que é pensamento, ação e emoção. Tem o ponto de vista moral? Claro que tem. Tem o ponto de vista ético? Claro que tem. Então, é fazer um esforço, né? Por quê? Porque essa imperfeição moral, essa imperfeição ética, é um cardápio para as energias de baixa vibração chegarem perto de nós, perto de você. Quanto mais a gente cura o nosso coração, mais a gente consegue curar todas as vidas anteriores, toda a nossa ancestralidade, não importa de onde elas venham, e isso se encontra. Pelas todas as minhas vivências, do que eu tenho vivido especialmente nessas 3 últimas semanas, isso tudo se encontra. A gente não veio aqui para dizer, olha, eu já vim aqui, sou ótima, sou muito desenvolvida. Não, gente. Não é assim. Volta e assiste esse programa de novo, tá? Porque todas as grandes vertentes espirituais culminam no mesmo lugar, que é um lugar de aprendizado, que é um lugar de equilíbrio constante. Yara, mas como que Deus, Jesus, permite isso? Isso faz parte do nosso processo de evolução. Como que Deus permite que haja um obsessor perto de mim? Como que Deus permite? Tudo isto tem a ver com a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito na espiritualidade, lei do equilíbrio universal de todas as coisas das constelações, lei do karma, lei de transformar karma em dharma. Onde vocês forem nas grandes escolas espirituais, vai acontecer a mesma coisa. Como é essa linda história do Divaldo Franco que eu contei aqui para vocês. Então, vem conhecer o Eneagrama, é meu convite, meu tempo já acabou. O Eneagrama, eu vou começar a fazer aulas online à noite do Eneagrama semana que vem, para que você possa curar os teus vícios emocionais. Tudo aquilo que te tira de uma vibração legal, de uma vibração de amor e de luz. Que é isso que a gente veio aqui buscar. É a grande palavra, quem sou eu? A serviço do que eu estou. E todos nós estamos a serviço de algo maior. E isto eu costumo dizer, não é uma opção. Se inscreve, porque aí a gente vai mandar para você o cronograma das aulas.
O link está lá na bio do meu Instagram, ou você pode mandar direct também lá no Instagram, falando, me manda o link, Yara, que eu quero participar da Semana do Enneagrama, em que a gente vai falar de 9 virtudes e de 9 vícios emocionais, e como fazer para estar num lugar melhor e principalmente atuando aí para as tuas gerações futuras terem uma vida cada vez melhor. Essa é a única decisão, porque a cura sempre é coletiva. Essa é a única decisão individual. Obrigada para todo mundo que esteve aqui comigo. Um beijo grande para vocês e um lindo fim de semana. Você ouviu